Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio Tridentino, publicada por ordem do Papa Pio V, dito vulgarmente Catecismo Romano, nova versão portuguesa, baseada na edição de 1566, por Frei Leopoldo Pires Martins, OFM. Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento e publicado por ordem do Senhor Papa Pio V. Proêmio 1. Necessidade de se pregar a palavra de Deus. A fraqueza da inteligência humana requer. O espírito humano é de tal feitio que, com grande esforço e diligência, consegue investigar por si mesmo e chegar ao conhecimento de certas verdades relativas a Deus. Nunca, porém, poderia conhecer e distinguir, só com a luz natural, a maior parte das verdades que nos levam à eterna salvação, para a qual o homem foi primordialmente criado e formado à imagem e semelhança de Deus. Uma revelação sobrenatural. As perfeições invisíveis de Deus, como ensina o apóstolo, se conhece desde a criação do mundo, através das obras que foram criadas, assim seu poder sempiterno e sua divindade. Mas esse mistério que se conservou oculto de todos os séculos e gerações excede tanto a inteligência humana que, se não fora revelado aos santos a quem Deus quis fazer conhecer, pelo dom da fé, as riquezas deste mistério entre os povos, o qual é Cristo, de nenhum modo poderia o homem chegar ao conhecimento de tal sabedoria, anunciada por legítimos pregadores. Como, porém, a fé vem do ouvir, é fácil averiguar que, para a salvação eterna, sempre houve mister a função e assistência de um mestre fiel e legítimo. Não foi dito? De que modo hão de ouvir sem pregador? E como hão de pregar se não forem enviados? De fato, desde que o mundo é mundo, por grande bondade e clemência, Deus nunca abandonou suas criaturas, mas, em muitas ocasiões e de várias maneiras, falou a nossos pais pelos profetas. Conforme a época em que viviam, ensinou-lhes um caminho reto e seguro para a bem-aventurança do céu. Mestre de toda a humanidade é Cristo. Tendo predito que enviaria um mestre de justiça para iluminar os povos e levar sua obra de redenção até os confins da terra, Deus falou-nos, em último lugar, pela boca de seu Filho, por uma voz descida do céu da majestade de sua glória. Mandou também que todos o ouvissem e obedecessem a seus preceitos. E a Igreja. O Filho, porém, a uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. Deviam eles anunciar a palavra da vida, para que não fôssemos levados como crianças, à mercê de qualquer sopro de doutrina, mas apoiados na sólida base da fé, nos edificássemos a nós mesmos como morada de Deus no Espírito Santo, que fala em nome de Cristo. Para que, ouvindo a palavra de Deus, ninguém tomasse como palavra humana, mas pelo que ela é realmente, como palavra de Cristo. Quis o próprio nosso Senhor atribuir tanta autoridade ao magistério de seus ministros que chegou a declarar: quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Sem dúvida, não queria aplicar estas palavras só aos discípulos com os quais falava daquela feita, mas também a todos os outros que, por legítima sucessão, assumissem o encargo de ensinar. A todos eles prometeu assistência, dia por dia, até a consumação dos séculos. 2. Importância atual da pregação. Esta pregação do Verbo Divino nunca deve interromper-se no seio da Igreja. Hoje em dia, porém, é preciso trabalhar com maior zelo e piedade para nutrirmos e fortalecermos os fiéis com alimento vivificante, que só lhes pode dar uma doutrina pura e salutar, por causa das falsas doutrinas. É que saíram pelo mundo falsos profetas,
dos quais disse o Senhor: Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Eu não lhes falava e ainda assim eles profetavam. Desta arte, queriam corromper os ânimos cristãos com doutrinas estranhas e fora do comum, armados de todas as astúcias diabólicas. Tão longe levaram nesse ponto sua impiedade, que já parece quase impossível detê-los em firmes barreiras. Nós nos apoiamos na admirável promessa do nosso Senhor, que afirmou ter lançado os alicerces de sua igreja com tanta firmeza que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Do contrário, muito seria para temer que a igreja viesse a ruir na época atual. De toda parte, a vemos cercada de muitos inimigos, atacada e perseguida com toda sorte de hostilidades. Nobres terras, que outrora guardavam com tanto respeito e tenacidade a verdadeira fé católica, que herdaram de seus maiores, deixaram agora o reto caminho e caíram no erro. Proclamam abertamente que sua maior piedade está em afastarem-se o mais possível da tradição de seus pais. Sem falar de tais nações, ainda assim já não se encontra nenhuma região tão longínqua, nenhuma praça tão guarnecida, nenhum rincão de caridade cristã em que esta peste não tenha procurado insinuar-se furtivamente. Veiculados por maus livros. Ante a absoluta impossibilidade de falar a todos individualmente e de gotejar-lhes ao ouvido ideias cheias de veneno, os que se propunham depravar os corações dos fiéis lançaram mão de outro meio, com o qual facilmente conseguiram espalhar por longe os erros de sua impiedade. Além dos encorpados volumes com que pretendiam arrasar a fé católica, dos quais era fácil precaver-se por alardearem heresia, escreveram ainda um sem número de pequenos tratados, e era incrível a prontidão com que os ânimos incautos de pessoas simples se deixavam iludir pela aparência de piedade que havia nesses opúsculos. Ensejo e finalidade do Catecismo Romano. Ensejo. Os padres do Ecumênico Concílio de Trento tomaram, por conseguinte, a firme resolução de oporem salutar remédio a um mal tão grave quão funesto. Não julgavam bastante definir os pontos capitais da fé cristã contra as heresias da nossa época, mas consideravam-se na obrigação de estabelecer um programa fixo para a instrução religiosa do povo, começando pelos primeiros elementos de doutrina. Este programa devia ser seguido em todas as igrejas, por todos aqueles que tivessem a missão de legítimos pastores e mestres. É inegável que, até o presente, muitos autores já versaram estas matérias e se distinguiram por notável piedade e erudição. Aos padres, porém, pareceu de bom aviso publicar por autoridade do Sagrado Sínodo um livro em que os párocos e todos os que têm obrigação de ensinar pudessem procurar e aurir normas seguras para a edificação dos fiéis. Como há um só Senhor e uma só fé, assim também seja a única norma comum, prescrita para ensinar ao povo a doutrina da fé e todos os deveres de piedade. Finalidade e intenção. Muitas são as verdades que poderiam entrar nesse programa da religião. Não vá alguém julgar. Fosse plano do Sagrado Sínodo reunir num só manual e explicar por extenso todos os artigos do dogma cristão. Isso compete aos teólogos, enquanto se propõe fazer uma exposição completa da religião, com sua história e seus dogmas. Seria, em nosso caso, um trabalho de nunca acabar, e pouco corresponderia certamente ao que se desejava. Querendo, pois, munir os párocos e os ministros de almas com as noções mais próprias do ofício pastoral e mais acomodadas à inteligência dos fiéis, o Sagrado Sínodo timbrou em tratar aqui só as matérias que pudessem incentivar o piedoso zelo de pastores pouco versados nas questões mais difíceis da ciência teológica. Avisos para pregadores e catequistas.
Sendo assim, antes de tratarmos em particular cada um dos artigos que constituem este sumário da fé, nosso método de trabalho obriga-nos a fazer, nesta altura, algumas explicações necessárias. Os pastores devem considerá-las e tê-las sempre na lembrança para saberem qual deve ser o fito de seus pensamentos, trabalhos e esforços, e quais são os meios mais conducentes para alcançarem o fim que pretendem. Requisito. O primeiro requisito, ao que parece, é lembrarem-se os pastores continuamente que toda a ciência do cristão se resume nesse ponto capital, ou antes, como se exprime nosso Salvador. Esta é a vida eterna, que só a vós reconheçam como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que vós enviastes. Conhecimento. Por conseguinte, o mestre eclesiástico procurará, em primeiro lugar, que os fiéis queiram de coração conhecer a Jesus Cristo e, por sinal, que crucificado. Que tenham a firme persuasão e creiam com íntimo amor e respeito que debaixo do céu não foi dado aos homens outro nome pelo qual possamos salvar-nos, porque Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Imitação de Cristo. Como só temos certeza de conhecê-lo se observarmos seus mandamentos, a segunda obrigação, intimamente ligada à que acabamos de estatuir, é mostrar que os fiéis não devem viver no ócio e na preguiça, mas que devemos andar com Ele como Ele mesmo andou. E com todo o zelo praticar a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a mansidão. Pois Cristo entregou-se a si mesmo por nossa causa, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso na prática de boas obras. Assim manda o apóstolo que os pastores digam em seus sermões e conselhos. Antes de tudo, pelo amor a Deus e ao próximo. Nosso Senhor e Salvador não só ensinou, mas também mostrou com seu exemplo que da caridade dependem a lei e os profetas. Mais tarde, o apóstolo exprimiu-se nesse mesmo sentido, dizendo que a caridade é o fim do preceito e a consumação da lei. Ninguém pode, pois, duvidar que é um dever primordial dos pastores incitarem com o maior zelo o povo cristão ao amor de Deus em toda a sua infinita bondade para conosco. Inflamado assim de amor divino, pode o povo elevar-se até o bem sumo e perfeito. Sua posse constitui a verdadeira e sólida felicidade de quem pode exclamar com o profeta: fora de vós, que há para mim no céu? E que almejo eu sobre a terra? Este é o caminho mais excelente que nos mostrava o apóstolo, quando punha na caridade, que jamais desfalece, a não ser a razão de ser de sua pregação, e cura das almas. Ao propormos alguma doutrina que tenha por objeto a fé, a esperança ou qualquer ação obrigatória, devemos também encarecer com muito empenho o amor a nosso Senhor. Então, os fiéis que hão de reconhecer sem titubear que todas as obras de virtude e perfeição cristã não podem ter outra fonte, nem outro termo que não a própria caridade. Requisito, maneira de ensinar, adaptar-se aos ouvintes. Se em toda instrução muito vai a questão de método, não se pode negar sua máxima importância na instrução cristã do povo. Cumpre, portanto, atender à idade, inteligência, costumes e padrão de vida das pessoas que ouvem. Quem ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de lucrá-los para todos, para Cristo. Deve, pois, mostrar-se fiel ministro e dispensador e, a exemplo do servo bom e fiel, fazer-se digno de que o Senhor o ponha chefe de muitas coisas. Não imaginem os pastores que a seu cuidado foram entregues almas de um só feitio. Por conseguinte,
não poderá instruí-las todas pela mesma cartilha invariavelmente, nem servir-se do mesmo chavão para formar os fiéis na verdadeira piedade. Uns serão como que crianças recém-nascidas. Outros já começaram a crescer em Cristo. Outros, enfim, terão alcançado o vigor da idade. Devem, pois, os pastores averiguar cuidadosamente quem ainda precisa de leite e quem tenha necessidade de comida mais forte. A cada um ministrarão o sustento doutrinário que mais for próprio para enrobustecer o espírito, até chegarmos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, conforme a idade madura de Cristo. A exemplo dos apóstolos. Dessa obrigação queria o apóstolo dar a todos um exemplo em sua pessoa, quando se declarou devedor aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e ignorantes. Certamente, assim falava para que os chamados a tal ministério reconhecessem a necessidade de acomodar-se à índole e à inteligência dos ouvintes, quando lhes explicam os mistérios da fé e os preceitos da vida cristã. Enquanto saciam com alimento espiritual os fiéis de formação mais adiantada, não deixem perecer de fome os pequeninos que pedem pão sem haver quem los parta. Ninguém esmoreça, contudo, no fervor de ensinar, se de vez em quando for preciso explicar aos ouvintes certas verdades mais simples e elementares. Estas não soem ser tratadas com interesse, mormente por espíritos que costumam pairar e repousar na contemplação de ideias muito elevadas e do próprio Cristo. Se a própria sabedoria do Eterno Pai baixou à terra para nos ensinar, na vileza da carne humana, as leis de uma vida toda celestial, que não será levado, pelo amor de Cristo, a fazer-se pequenino no meio de seus irmãos? E qual mãe que amamenta os filhinhos? Quem não desejará tanto a salvação do próximo que esteja pronto como de si mesmo, dizia o apóstolo, não só a dar-lhe o Evangelho de Deus, mas até a própria vida? Seguir os 4 pontos tradicionais. Ora, toda doutrina por ensinar aos fiéis está contida na palavra de Deus. Reparte-se esta em duas fontes, Escritura e tradição, que dia e noite devem constituir objeto de reflexão para os pastores. Lembrar-se-ão, neste particular, da advertência de São Paulo a Timóteo: todos os diretores de almas a considerarão como feita a si mesmo. Está concebida nos seguintes termos: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, porquanto toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Desta arte chega o homem de Deus à perfeição, habilitado que é para toda boa obra. Sendo tão amplos e variados os elementos constitutivos da revelação divina, não é fácil abrangê-los com a inteligência, nem guardá-los de memória, ainda que deles se tenha a devida compreensão. Em vista disso, para se conseguir uma explicação rápida e satisfatória no momento de ensinar, nossos maiores reduziram e distribuíram com exímia prudência toda a doutrina da salvação em 4 pontos capitais: símbolo dos apóstolos, sacramentos, decálogo e oração dominical. A doutrina do símbolo encerra tudo o que o magistério da Igreja nos propõe a crer, com relação a Deus, à criação e ao governo do mundo, à redenção do gênero humano, à recompensa dos bons e à punição dos maus. A doutrina dos 7 sacramentos abrange os sinais que são, por assim dizer, instrumentos para se conseguir a graça divina. O decálogo descreve os mandamentos, cujo fim é a caridade. Finalmente, a oração dominical contém tudo que um homem possa querer, esperar e pedir para a sua própria salvação, que encerram todos os quesitos da instrução. Explicados que foram estes 4 pontos, tidos como lugares comuns da Escritura, já não faltará quase nenhuma das verdades que o cristão deve saber para a sua instrução.
Em conclusão, pareceu-nos conveniente dar ainda um aviso prático. Todas as vezes que tiverem de interpretar algum lugar do Evangelho ou qualquer outra passagem da Sagrada Escritura, saibam os párocos que seu sentido coincide com algum artigo dos 4 pontos mencionados. A esse ponto, podem então ocorrer como uma fonte doutrinária do trecho que deve explicar na Escritura. E o sincronizam com a explicação do Evangelho. Se tiverem, por exemplo, de explanar o Evangelho do primeiro domingo do Advento, haverá sinais no Sol e na Lua. Encontrarão um comentário no artigo do símbolo, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Usando de tal expediente, o pastor de almas terá um só trabalho para ensinar ao povo cristão o símbolo e o Evangelho. Por conseguinte, em suas instruções e comentários, conservará o costume de sempre recorrer a esses 4 pontos capitais, que, segundo a nossa opinião, encerram a medula doutrinária de toda a Sagrada Escritura. Seguir a ordem que melhor lhe aparecer. Quanto à disposição da matéria, tomará o esquema que mais próprio lhe parecer às pessoas e às circunstâncias de tempo. De nossa parte, seguindo a autoridade dos santos padres, que para levarem os homens ao conhecimento de Cristo nosso Senhor e de sua doutrina, começavam pela doutrina da fé, havemos por bem explicar antes de tudo o que diz respeito a esta virtude.